Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Júnior Lima e sou o idealizador do projeto Aprenda Qualquer Coisa com Ordem, com Facilidade e Sem Erro, unindo o que melhor há de conhecimento filosófico e instrumental tecnológico. O tema desta aula é um tema interessante. Quero trazer para vocês aqui a minha visão, como eu faria para estudar para o Enem, que é uma prova muito cobiçada por muitos estudantes no Brasil inteiro, né? E muitos têm dúvidas pela quantidade de assuntos, temas que se tem para estudar e muitas vezes se perdem nesse processo. Eu vou dar aqui algumas considerações que há de ser muito útil para todo aquele que deseja tirar uma excelente pontuação, né? Com dicas valiosíssimas. Compartilhar aqui a minha tela só para a gente dar o pontapé inicial aqui, a começar olhando aqui o próprio edital que o Enem pede com as disciplinas, né? Então, qualquer prova, concurso, né, vai ter lá um edital, vai ter uma lista de áreas que se deve estudar, que o estudante deve conhecer para fazer bem, realizar bem a prova, o exame, né? Então, eu acho que isso aqui não é mistério para a maioria, né? Áreas de conhecimentos, componentes curriculares, é esta a divisão adotada, tá? Primeiro, linguagens, códigos, suas tecnologias e redação. Depois, ciências humanas e suas tecnologias. Depois, ciências da natureza e suas tecnologias. Por fim, matemática e suas tecnologias, tá? Cada um com seus componentes curriculares. Língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologia da informação e comunicação. História, geografia, filosofia e sociologia. Química, física e biologia e matemática. Muito bem, muito bem. Então, essas são as disciplinas, tá? Então, no primeiro momento, o aluno, quando ele se depara com isso, ele vê, poxa, é muita coisa para estudar. São muitos, são muitos assuntos, muitas matérias. Como é que eu faço? Eu estudo um por um, estudo todos. Como é que eu devo proceder, né? Fora que, na própria escola, o aluno já está estudando algumas coisas, né? Mas eu vou trazer uma outra divisão aqui, uma divisão mais realista, uma divisão mais coerente para estas disciplinas, de maneira que se entenda o todo, que perceba que é um todo. As disciplinas, elas se conectam de algum modo, de vários modos, né? Como eu vou explicar aqui alguns detalhes interessantes. Então, então, a primeira pergunta: qual seria a disciplina mais importante para se começar a dar um enfoque? Essa que é o questionamento que eu quero incitar aqui. Uns vão dizer que é a, aquela que se tem mais dificuldade. Outros vão dizer que é a matemática, outros vão dizer que é a redação. Então, vamos parar para pensar o que é comum em todas as disciplinas, o que é necessário em todas as disciplinas, seja em matemática, seja em história, geografia, biologia, educação física, não interessa. O que todas têm em comum para a gente aprender, para a gente estudar? Todas requerem a língua portuguesa.
Você não vai estudar, você vai estudar todas através da língua portuguesa. Lá no Enem, cada uma das 90 questões é uma questão de língua portuguesa. Não interessa se está falando de matemática, de química, de física, biologia, não interessa. É português. Então, este vai ser o seu ponto de partida. Língua portuguesa. Ah, mas eu gosto mais de matemática. Estude a língua portuguesa que você vai interpretar muito melhor as questões de matemática. Ah, mas eu gosto mais de biologia. Mesma coisa. Não interessa. As questões de biologia vão aparecer em quê? Vai aparecer em língua inglesa? Vai aparecer em espanhol? Não, vai aparecer em português. Tá certo? Segunda importância aqui de ser a língua portuguesa, justamente a redação. Então vai ter um momento que você vai ter que escrever, redigir, e você precisa escrever com o quê? Com a língua portuguesa. Você não vai escrever em inglês, você não vai escrever em espanhol, você não vai escrever em símbolos matemáticos. Então olha só como logicamente esse é o processo. Esse que é o proceder. Então lá nas suas aulas lá do ensino médio, do ensino fundamental, procure dar um pouquinho mais de importância para as aulas de língua portuguesa, que elas vão auxiliar em todas as outras, todas as demais. Tá certo? E daí, da língua portuguesa, eis a importância da gramática. Tá? Vai entrar a importância não só da literatura, aqui está literatura, né? Aqui está a literatura que é importante, mas mais ainda a gramática. Mais ainda a gramática, certo? Muito bem. Não vou, eu já tratei uma aula passada sobre as classes gramaticais, vou tratando outros assuntos gramaticais também aqui mesmo, neste canal, tá? Mas é importante ter este cuidado, tá bom? Então, língua portuguesa é o pontapé inicial. Então, eu coloquei aqui artes significativas, tá? A língua portuguesa, os idiomas são artes significativas, tanto quanto o inglês e o espanhol, né? Então, então a primeira é a língua portuguesa, junto com gramática, por um lado, e por outro lado, literatura, tá? Então, esse é o pontapé inicial. Então, numa rotina de estudos, você vai tirar um tempo a mais para isso. Começar por ela e tirar um tempo a mais para até você ter um domínio, um bom domínio, né? Veja que aqui eu estou dando um panorama geral, né? Eu não estou aprofundando em cada uma, né? Isso daí, quem vai aprofundar em cada uma é o professor particular de cada uma, né? O professor da língua portuguesa, o gramático, que vai saber orientar melhor para você estudar a sintaxe, a morfologia, a regência e etc, né? A literatura também, eh, as épocas, né, literárias e tudo mais, por onde começar, onde começou a literatura portuguesa, a literatura brasileira, né, os principais autores e tudo mais. Aí cada um deles que vão direcionar, porque eles são os especialistas em cada tema, né? Mas aqui eu quero trazer essas luzes que iluminam todas, né? Que todas, o que é que o estudante quer? O estudante quer aprender para entender e tirar uma boa pontuação, passar no vestibular, tá? Então vamos lá. Língua portuguesa, ou seja, a questão da linguagem, da fala. Veja que aqui já tem comunicação. Não é só em tecnologias e comunicação. A pessoa pensa que comunicação é só a questão dos computadores, da internet. Não. Comunicação também é na fala e na escrita, sendo as mais importantes, na verdade.
Por mais que tenhamos computador, nós sempre nos valemos de quê? Da fala e da escrita, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo. A fala, estou expondo aqui minhas ideias através da fala ou através da escrita, tá certo? Então a comunicação não começa aqui, começa lá na língua portuguesa, lá nas artes significativas, na língua, no idioma, tá? Segundo ponto, sabendo qual é o mais importante, qual seria o segundo mais importante? O segundo mais importante não é senão a própria filosofia. O segundo mais importante é a filosofia. Por quê? Porque na filosofia se estuda uma disciplina chamada lógica, que é a arte e ciência propedêutica a todas as demais ciências e artes. É a lógica que nos dá o direcionamento de como proceder bem em qualquer disciplina, seja ciência, seja arte. Aqui no meio desse bolo tem ciências e tem artes. Então, perceba que é um bolo que tá muito mal dividido, tá? Tá muito mal dividido mesmo, tá? Fala-se em ciências humanas e ciências da natureza. Mas essas ciências da natureza são feitas por quem? São estudadas por quem? Por seres humanos. Então não deixam de ser um modo de ciências humanas. A química, a física, a biologia, né? O ser humano faz parte da natureza. Então, ou seja, tem coisas que deveriam ser melhor conceituadas, tá? Então a filosofia é com a lógica. Não só com a lógica, tem as outras partes, né? E observação. Aqui eu coloco aqui a visão tomista da ordem das disciplinas, como aprendi na escola tomista, com o grande professor Carlos Nogueira, que dá as verdadeiras luzes do proceder científico, tá? Sabendo também que filosofia não é senão outro nome de ciência, não é algo distinto de ciência, é a mesma coisa que ciência, porque ambas buscam as causas e os princípios das coisas, né? Saber as coisas pelo ângulo das causas e princípios. Isso. Então, você tem um arcabouço da língua bem firme, sólido, tem a lógica, que é ensinar o bem pensar de maneira genérica, como pensar bem, tá? E junto destas, nós vamos ter, já tem uma, não cabe aqui, mas tem a física e a matemática, tá? Lá em filosofia tem uma disciplina que não é exigida no Enem, no caso, mas eu quero fazer esse comentário, que se chama metafísica, que estuda o ente enquanto ente, o ente em si mesmo. A física estuda o ente móvel, que se move, que muda, e a matemática estuda o ens quanto, ou o ente enquanto a quantidade, né? As quantidades abstraídas. Esse que é o sujeito da matemática. Então, elas são como partes da filosofia, né? Então, então, antes da química, antes da biologia, é bom ter uma boa base de física e matemática. Física e matemática, tá certo? E veja que aqui eu coloco disciplinas teóricas, porque antes disso, elas não são práticas, elas são antes teóricas, por mais que algumas delas tenham aplicações práticas, física, matemática, química e biologia têm várias aplicações práticas, mas são antes teóricas, tá? Muito bem. Então, já colocamos aqui a língua portuguesa, a filosofia, tá? Falamos aqui da matemática.
física, química e biologia, tá? Então, a gente já tem bastante coisa para estudar, tá certo? Então, o que é que é interessante? É interessante assim, você começar, vamos, vamos pegar um exemplo aqui da própria matemática, né? Vou pegar aqui matemática. Matemática, por exemplo, ela tem diversas ramificações, né? Mas as duas principais, onde dá o princípio, é a álgebra e a geometria, sendo a mais simples de se iniciar a geometria. Quer dizer, minto. Na verdade, é a aritmética em geometria, tá? Aritmética e geometria. Então, se você já sabe muito bem fazer as operações básicas, vamos ver aqui as operações básicas, por exemplo, adição, divisão, multiplicação, pá, e você já está já na álgebra, tratando polinômios, função, já conhece bem geometria, geometria plana, geometria, geometria plana para iniciar, né? Depois vai ficando mais difícil, tem a geometria analítica, a geometria espacial. E você já consegue, por exemplo, fazer os exercícios já numa certa velocidade, sem grandes dificuldades. Então, é um bom indício de que nesta disciplina você já consegue se desenvolver bem, né? Você não tem tanta dificuldade, então você pode continuar estudando ela, evidentemente, porque o estudo nunca acaba. Você nunca, por mais que você tenha o melhor plano de estudo, etc., sempre vai ter algo a mais para estudar e agregar, e tá tudo certo, né? Faz sentido, é por isso que não é fácil, de fato, né? Mas aqui eu estou tentando tornar este caminho um pouco mais simples, menos trabalhoso, né? Menos trabalhoso. É, hum. Então você pode pegar e ir lá para física. Bora lá para física agora. Porque a física vai necessitar de muitas fórmulas matemáticas, né? Muita gente se dá mal em física, não é pela física, mas é pela matemática. E esse é um outro conselho aqui que importante. Então, você quer, você quer se dar muito bem em física, saiba bastante a matemática. E se você quiser ir um pouco além do que exijam, saiba bastante filosofia, lógica, de preferência o tomismo, que é a filosofia das filosofias, a verdadeira, né? Que ela vai dar as luzes conceptuais para a física, e a matemática oferece o instrumental descritivo. Você tem ambas as coisas. Não só uma descrição meramente matemática, mas uma descrição com conceituação firme, para que dê um verdadeiro entendimento do que se está trabalhando lá na física, né? Então, vou até colocar aqui em ordem de importância. Então, primeiro a língua portuguesa, depois aqui a filosofia a matemática, na matemática a física, desculpa, né? Já conseguimos entender aqui mais ou menos como é que nós temos que proceder, tá? A matemática, ela vai. Qual é a dica que eu dou para estudar matemática? Ela vai exigir muito da nossa capacidade de abstração dos símbolos, mas os símbolos não são senão nomes, conceitos, que são explicados e entendidos na filosofia. E a filosofia, você só vai entender muito bem tudo isso aqui se você tiver uma excelente interpretação da língua portuguesa. Tá? Olha só como é uma escada que vai
que quanto mais que vai facilitando à medida que você vai entendendo aquilo que é mais importante da foco, né? Por exemplo, você não vai começar na biologia da química, não faz sentido, tá? Pode até começar, mas vai ser mais dificultoso, né? Então, da física tem a ordem natural da química e biologia, tá? Tem o seu nível de complexidade, né? Mas aí o grau de abstração já diminui um pouco mais do que da matemática, por exemplo, tá? Filosofia, matemática, ok. Tendo esse arcabouço, nós temos aqui tem a questão das artes, né? Quando ele trata aqui arte, ele está tratando a música, a pintura, a escultura, que na verdade são artes do belo. São artes cujo fim é fazer propender ao bom e ao verdadeiro e afastar do mal e do falso, né? Não é, na definição que eu uso aqui, não é a definição corrente. De só algo feito para emocionar, para expressar. Não, não é só isso, tá? Ela se vale de expressões, da expressão, se vale da emoção, do sentimento, sim, a arte do belo, mas ela vai além. Ela não é só isso. Ela tem uma finalidade, tá? Então, aqui não tem muito mistério. Aqui é você conhecer um pouco, de forma geral, estas artes. Por exemplo, a música é a teoria musical. Eles não vão pedir mais do que algumas coisas referentes à teoria musical. As notas musicais, talvez intervalos, o que é acorde, hum, alguma coisa referente à história da música, os grandes compositores, talvez. Não é algo de extrema cobrança, né? De extrema cobrança é, no vestibular. A pintura, pode ser que fale alguma coisa sobre Mona Lisa, por exemplo, né? A escultura, a arquitetura. Muito provavelmente vai se falar da arquitetura moderna, né? Hoje em dia dá-se o foco no mundo moderno, como se o mundo moderno fosse a melhor coisa que existisse. Enfim, e por aí vai. Aqui não tem muito mistério. Aqui você vai pegar a parte. Isso aqui vai emendar um pouco com a questão da história, né? Vai emendar um pouco com a questão da história, que normalmente não vai se ater muito a termos técnicos, né? Então não tem muito mistério quanto a isso. Pelo menos eu acredito que não. Posso estar enganado, mas eu acho que é assim. Educação física. Veja, educação física não é ciência. Tem seu lado de ciência, mas seu fim me parece que é uma obra, algo particular, algo singular, né? Que é educar justamente questão física, questão de exercícios, etc. Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo como outras artes, tá? Mas, no final das contas, o principal vai ser a língua portuguesa. Tendo uma boa interpretação, o resto fica muito mais fácil. Química e biologia. Depois de química e biologia, olha só que interessante. Eu percebo que aqui nessa minha divisão, eu coloco aqui ciências práticas e coloco aqui política e ética. E dentro da política, eu coloco história, geografia e sociologia. Porque, de certo modo, a história é a polis em movimento, como diz o grande professor Nogueira e o professor Carlos Bezerra, né, que dá excelentes aulas de histórias aí, né?
no meu canal do YouTube, mostrando aí como de fato é a história, tá? Hum. Então, história, geografia, sociologia, de alguma forma, elas vão ser uma parte da política, na verdade, em sentido abrangente. Então, perceba, aqui você pode estudar separadamente? Pode. O que eu acho interessante é estudar dessa maneira é que você entende o todo, entende que as coisas não estão desconexas. Sociologia, por sinal, ela não parece ser uma ciência efetivamente. O seu sujeito, ela parece querer tomar o sujeito que é da política, né? Poderia muito bem vir aqui em política, bora ver. É, por exemplo, se a gente for ver aqui a definição, olha, algo relacionado com grupos sociais que integram polis. Algo tem a ver com a organização, direção e administração das nações ou estados, ou seja, a sociedade, né? Agora, se eu for lá na sociologia, vamos ver que não está aqui a definição. Ela vai ter uma definição muito parecida. É o estudo das relações das sociedades, né? Então, por isso que eu coloquei aqui dentro, porque você acaba pensando que são muitas disciplinas, mas na verdade muitas delas se restringem a um único sujeito. Por exemplo, geografia, é o estudo do lugar em que as sociedades estão inseridas. Ó, a palavra sociedade. Sociedade nos remete a polis, que é o antigo termo grego para cidade, né? Uma sociedade, que não é senão o sujeito lá da política, o homem vivendo em sociedade. Então é como se fosse uma ramificação disso. Talvez o homem vivendo em sociedade é política, é história, é geografia, é sociologia, é economia, né? Tá tudo junto, quiçá até o direito, né? E a ética? A ética, eu acho que é na ética que vai ser tratado, na verdade, melhor o direito, que não é um tema requerido no Enem. Olha só que interessante. Temas, direito sendo um tema muito mais importante do que educação física, não é requerido no Enem. Olha só para a gente ter uma ideia. Muito bem, a internet tinha caído aqui. Hum, Deixa eu continuar aqui onde eu estava. Muito bem, eu estava falando retomando aqui, né? Estava falando da política, como algumas disciplinas, na verdade, elas se restringem a uma disciplina maior, mais ampla, tá certo? Então vamos lá. Língua portuguesa, filosofia, matemática, física, química e biologia. Entra a questão da. Eu vou colocar aqui política em geral, porque é a história, a geografia e sociologia, tá? Não que você vai estudar política em si mesmo, né? Mas só para deixar claro o seu gênero, o gênero mais abrangente, tá? Só para deixar claro isto. É, muito bem. Então, acho que as principais já estão. E, por fim, você vai estudar lá a língua estrangeira, é, a educação física. Só que eu vou dar um enfoque um pouco melhor aqui, mais importante para tecnologias de informação e comunicação.
acaba que tecnologia de informação e comunicação é mais importante do que educação física, né? Não, é inegável. Hoje em dia nós nos comunicamos por celulares, por computadores, internet, então é uma série de conhecimentos que precisamos ter. Precisamos saber digitar, mandar um e-mail, baixar arquivo, PDF. Então é inegável aqui a importância deste conhecimento, né? Inclusive que ele nos auxilia, ele serve para todos os demais aqui, tá? Hoje em dia temos acesso a um dicionário muito mais rápido, a um conceito, a uma fórmula matemática, uma fórmula de aplicação, exemplos de aplicação na física, na química, na biologia, enfim. Hoje em dia não aprende realmente quem não quer, porque o acesso que isso aqui nos permite é fabuloso, né? E tem as artes, as artes do belo, como eu havia colocado aqui, né? Vou colocar aqui as artes. Na verdade, as artes ela tem uma importância um pouco anterior. Ela vem um pouco antes aqui da filosofia. Por quê? Porque, veja, o raciocínio, né? Vamos partir do raciocínio. Muito bem. Então, eu estava falando da arte, né? Como as artes do belo, no caso, a questão do raciocínio, certo? O raciocínio implica ir de um lugar e chegar até outro, né? Sair ter uma premissa e chegar numa conclusão, tá? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui na lógica. Que é o raciocínio, a terceira operação do intelecto, que é estudada nos analíticos de Aristóteles, tá? Olha aqui a demonstração. Então, a demonstração lá da lógica, que é um tema lá da filosofia, né? É isso. E a lógica em si mesma, né? Ela tem partes potenciais. A lógica, ela tem partes potenciais. Quer ver? Vamos olhar aqui. Olha, a retórica, a dialética, a sofística e a própria arte do belo, que são estas artes como eu havia colocado, né? É, a dança, a escultura, a literatura, a música, tá? Como ela é uma parte, veja, ela é uma parte da lógica. Então, ela conduz, ela faz de algum modo, nesse caso, a arte do belo é propender, né? Você sai de um estado e chega a outro. Isso daqui é algo bastante complexo, não é fácil explicar. Esse professor Nogueira trata aqui no livro da Arte do Belo, nesse livro aqui, tá? Que ele explica cada detalhe, né? Isso é algo novo, né? Não é algo que é amparado pela grande tradição, né? Não, não chegou a essa definição que o professor chega aqui neste livro, tá? Ou seja, como ela é parte da lógica? E a lógica não é senão uma parte da filosofia, né, em sentido geral. Então, de certa forma, as artes elas têm que ser estudadas logo após a filosofia. Por uma série de motivos, elas vão dar um excelente embasamento no próprio proceder, no método de estudo, de aprendizado. Elas vão ajudar de alguma forma, de várias formas, na verdade, a se estudar melhor, a se aprender melhor. Por exemplo, exemplo prático aqui. Na música, para a pessoa aprender um instrumento musical, a grande maioria dos professores vão dizer, olha, você tem que praticar todos os dias. Você tem que praticar um exercício todos os dias para soltar a mão no violão, no piano, não interessa. Porque mais vale estudar todo dia um pouco do que
um ou dois dias na semana e o resto dos dias largar. Então, por exemplo, esse é um princípio importantíssimo. Vale só para as artes? Não, vale também para as demais disciplinas, mas vale fazer todo dia um exercício de matemática do que fazer 20 exercícios num único dia e largar o resto da semana. E mais vale ler um artigo de química ou de língua estrangeira, aprender 5 palavras todo dia de língua inglesa, por exemplo, né? Então, ou seja, são princípios importantes que a gente acaba aprendendo aqui nas artes. A gente pensa que elas não têm um valor, mas têm muito valor. Elas ajudam a gente a aumentar a nossa concentração, nosso foco. É muito mais fácil nós nos concentrarmos, por exemplo, numa música, numa peça que gostamos. Mas este é o princípio para que nos concentremos depois em temas mais difíceis que exigem mais da nossa concentração, né? Ah, então, basicamente, essas são as notas gerais que eu gostaria de compartilhar. Agora, como aí você começou lá com a língua portuguesa, vamos supor. Olha, eu vou começar aqui definindo todos os temas que eu tenho para estudar no tema. Vou estudar tal dia da semana e revisar nesse. Cheguei num ponto em que, 2 semanas, uma semana ou 2 semanas, ou um mês, dependendo do seu objetivo, do tempo que falta para estudar o Enem. Aí eu acrescento uma disciplina, filosofia, mas continuo estudando língua portuguesa. Acrescentei a filosofia. Estou estudando os temas lá de filosofia. Um mês, uma semana estudando com disciplina, com regularidade. Acrescento mais uma disciplina. Ou seja, eu não vou começar estudando tudo só de uma vez. Para mim não gerar confusão, para mim não ficar perdido. Porque à medida que eu vou adicionando mais disciplinas, é à medida que eu vou ficando mais proficiente nas anteriores. Vou obtendo mais conhecimento nas anteriores, conseguindo organizar melhor as anteriores. Vou entendendo que, por exemplo, quando eu chegar na física, é bom que eu tenha um bom entendimento dos polinômios, como eles se relacionam com a álgebra, com, a, com as frações, com fração algébrica, né? E mostrar a relação com os números reais, como se chega aos números reais, né? Os sinais e tudo mais. Então, e assim que seria o proceder, tá? Veja, outra coisa, língua portuguesa já inclui aqui a questão da redação. Redação, literatura, gramática, tá? Que no caso nada mais é do que a escrita, literatura e gramática. Então, aqui na língua portuguesa você treina a escrita, treina a literatura, gramática, treina a leitura para ler cada vez melhor, né? Que é o fundamento para todas as demais, e assim sucessivamente, tá? A língua estrangeira, você pode também colocar aqui junto com, depois da língua portuguesa, é uma outra alternativa interessante, porque se trata de um idioma, né, também. E saber uma língua estrangeira efetivamente bem é algo totalmente necessário na sociedade atual. Pelo menos a língua inglesa é algo quase que obrigatório, tanto quanto aprender a mexer no computador é saber a língua inglesa, né? E acredito que é uma excelente maneira de ordenar, saber como proceder diante de várias disciplinas, vários assuntos. Em aulas posteriores, vou mostrar aqui como é que eu faço para mim estudar várias disciplinas e não me perder entre elas, de maneira que eu dei continuidade, né? Seja na parte teórica quanto na parte prática. Por exemplo, matemática tem muita parte prática, que é resolução de exercícios, né?
Por exemplo, eu tenho uma bateria de 40 exercícios. Consigo fazer isso só num dia? Não. Mas eu consigo fazer um por dia. Então, posso selecionar para me fazer todo dia um exercício, ou de 12 em 2 dias. E aqui o próprio software The Brain, esse próprio programa aqui, eu já faço isso, né? Então, por exemplo, se eu abrir aqui o timeline, ó, linha do tempo, eu tenho aqui as minhas várias tarefas que eu tenho para cumprir. Por exemplo, se eu clicar aqui, vai aparecer um curso de cálculo, volume 1, que é os exercícios que eu estou fazendo desta disciplina de cálculo, que é o qual eu estou estudando lá na universidade. Quer dizer, eu já cumpri essa disciplina, na verdade. Eu estou estudando para uma outra disciplina que é um pouco mais difícil. E aqui me ajuda tranquilamente a fazer esse procedimento, né? Ou seja, eu não preciso, eu já tenho tudo nas minhas mãos, exatamente o que eu tenho que fazer, e como fazer. Agora é só proceder. De minha parte, o que que eu preciso? Esforço e dedicação para aplicar e seguir a risca. Porque informação, materiais, ferramentas nós temos. E agora é com a gente de fazer acontecer. Então, esta era a aula que eu queria trazer para hoje. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, mande aí nos comentários. Dê um like se gostaram. Se não gostaram, dê o dislike, não tem problema nenhum. Mas façam alguma coisa. Pelo menos mostrem o que vocês acharam, né? Compartilhe para os amigos se acharem interessante. E qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, que isso ajuda aí o canal, tá? E até a próxima aula.